Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Sandra e eu estou aqui para nós começarmos a nossa aula de hoje da etapa 1. Vamos juntos? E hoje nós vamos estar iniciando uma nova semana da nossa rotina diária de estudos. Que legal, né? Nós vamos começar hoje a semana 17, a 17ª semana, e hoje nós vamos fazer a aula número 1. Essa semana também está repleta de muito conteúdo interessante, de muita coisa legal para a gente aprender. Então não vamos perder tempo, vamos começar? E em primeiro lugar, você vai pegar o seu calendário, né? Pra gente marcar, circular juntos que dia é hoje, tá bom? Vamos descobrir que dia é hoje. Enquanto você pega o seu calendário, a professora Sandra vai passar o álcool em gel nas mãos, porque eu não quero ficar doente. E eu já aprendi, né, crianças, assim como vocês, que o álcool em gel, ele mata os vírus, as bactérias, os germes, que são às vezes tão minúsculos, que podem estar escondidinhos aqui na nossa mãozinha e a gente não consegue ver, né? Então, quando a gente passa o álcool em gel, a gente elimina todos esses perigos para a nossa saúde. E também quando a gente lava as mãozinhas com água e sabão, porque a água e o sabão também matam os vírus, as bactérias e os germes, né? Muito bem, e sempre que você precisar sair de casa, não esqueçam, crianças, de usar a máscara. A máscara, ela funciona como um escudo protetor. Sabe aqueles escudos assim, olha, que os super-heróis usam? Desse jeito, assim, ó, Mulher Maravilha. Então, a máscara, ela funciona como um escudo protetor. Ela te protege dos vírus, das bactérias. É muito importante, toda vez que você sair de casa, que alguém da sua família precisar sair de casa, lembre cada um deles de usar o seu escudo protetor, a máscara, né? Muito bem. Pegaram o calendário? Então vamos juntos. Estamos no ano de 2021. Estamos no mês de junho. Junho é o mês 6, né? Nós já aprendemos que um ano completo tem 12 meses. Que legal, né? Nós já estamos na metade do ano, olha. Já estamos no mês 6. Vamos relembrar o nome dos meses até chegar no mês 6. Como é que se chama mesmo, crianças, o mês 1? Janeiro. O mês 2? Fevereiro. O mês 3? Março. O mês 4? Abril. O mês 5? Maio. E o mês 6? Junho. Estamos no mês de junho. Muito bem. Agora, vamos ler juntos os dias do mês que nós já circulamos, que são os dias que já passaram, né? Pra gente descobrir que dia é hoje. Então, vamos juntos. Olha, eu vou lendo aqui, você repete alto aí pra pessoa que te ajuda a escutar, tá bom? Isso é muito importante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. E hoje é dia 21, 2 e 1, né? Então, nós vamos circular o dia 21. E agora vamos subir aqui, ó, para descobrir que dia da semana é hoje, né? E hoje é segunda-feira. Muito bem. Então, vamos circular? Pega aí o seu calendário. Só que também, olha, nós vamos circular sábado, dia 19, porque já passou. Domingo, que foi dia 20, que também já passou. E agora a gente vai circular o 2 e 1, o dia 21, que é hoje, né?
Então, nós vamos circular sábado, domingo e segunda, tá bom? Circularam? Muito bem. E lembrando, né, crianças, que se você não está fazendo essa videoaula no mesmo dia que a professora Sandra, né, não tem problema, você pede aí para a pessoa que te ajuda mostrar para você o dia em que você está fazendo a aula para você marcar corretamente, tá bom? Muito bem. E agora, continuando, nós vamos fazer a leitura do nosso amigo alfabeto. Muito importante, né, crianças? Conhecer cada letrinha do alfabeto. É tão importante que todo dia a gente faz essa leitura, né? Muito bem, porque sempre uma coisa ou outra, um pouquinho que você aprende a cada dia faz toda a diferença na sua aprendizagem durante o ano, né? Muito bem, então vamos juntos? Vamos lá? Leia alto aí, tá? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Muito bem! Conseguiram repetir todas as letrinhas comigo? Parabéns! Muito bem! Agora, responde para a professora Sandra. Qual é o nome dessa letra aqui, crianças? Fala mais alto, eu não escutei. Muito bem! Essa é a letra C. Qual é o nome dessa letra aqui, crianças? Muito bem, essa é a letra M. Qual é o nome dessa letra aqui, crianças? Muito bem, essa é a letra R. Muito bem, agora responde para mim. Qual é o nome da cor das últimas letras que a professora Sandra te perguntou? Que cor é essa, crianças? Muito bem, azul! Parabéns, eu fico orgulhosa de vocês, viu? Parabéns, é assim mesmo. Vocês são muito espertos e inteligentes. Muito bem. E agora, para continuar bem o dia, nada melhor do que cantar. Vamos cantar? Vamos cantar, né? Que assim a gente começa a semana mais animados, a gente começa o dia mais feliz, né? Quem canta é muito mais feliz, não é verdade? E a gente gosta muito de cantar, por isso que todos os dias, lá na nossa escola, né? A gente canta muitas músicas, né? Então vamos matar a saudade? Vamos cantar? E para começar, eu vou pegar minha querida amiga, a caixa musical. Vamos chacoalhar ela, né? Porque ela está cheinha das músicas infantis que a gente gosta, né? Então vamos chacoalhar, vamos pegar uma aqui. Quem é que aparece agora? Olha quem apareceu! Quem é? A cobra! Vamos cantar? Então vamos cantar. Você já conhece a música da cobra, né? A gente até já fez a cobra Mariela, né? Muito bem, então vamos lá. A cobra não tem pé, a cobra não tem mão. Como é que a cobra sobe no pezinho de limão? Ela estica, ela encolhe, seu corpo é todo mole. Ela estica, ela encolhe, seu corpo é todo mole. Muito bem. Vamos cantar mais uma? Então vamos lá. Vamos cantar, vamos pegar aqui na caixa. Vamos lá, caixa musical, uma música bem legal. Olha quem apareceu, a Rosa. Você se lembra de alguma música que aparece a palavra rosa? Ah, você se lembra, né? A gente usa essa música para brincar, fazer atividades de roda, movimento, né? Muito bem, vamos cantar? O cravo brigou com a rosa,
Debaixo de uma sacada, o cravo saiu ferido e a rosa despedaçada. O cravo ficou doente, a rosa foi visitar. O cravo teve um desmaio e a rosa pôs-se a chorar. Palma, 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 pé, pé, pé. Roda, 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 caranguejo, peixe é. Você abaixou? Tem que abaixar, né? Muito bem. Muito legal cantar, né? A gente começa o dia mais animados. Muito bem, agora vamos continuar, porque a gente tem muito mais coisas para aprender hoje. Então vamos juntos? E hoje a nossa experiência se chama Gráfico dos Brinquedos Preferidos. Que legal, né? A gente está falando desde a semana passada sobre gráficos e tabelas, né? E hoje a gente vai dar continuidade falando nos gráficos. E hoje nós vamos fazer o gráfico dos brinquedos preferidos. Que legal, né? Vamos ver como é que vai ser essa experiência? E para começar, eu quero falar uma coisa para vocês. Olha isso aqui, ó. Presta bem atenção nisso que a professora Sandra vai falar. Existe também uma outra forma, né, da gente fazer o gráfico. O gráfico, a gente já viu, né, que existem várias formas, né, da gente fazer o gráfico. Então, tem o gráfico de setores, né, tem o gráfico de barras, né, que é o mais comum que a gente costuma fazer. E hoje nós vamos ver que existe também o gráfico tridimensional. Você já ouviu falar nisso? Pois é. Existe também essa forma, essa maneira da gente representar o gráfico, né? É aquele que pode ser definido como tendo 3 dimensões. Escuta isso, crianças, preste atenção. A altura, profundidade e largura. Olha só que interessante, né? Então, a gente vai descobrir hoje como é que se faz o gráfico tridimensional, tá bom? Então, nós vamos perceber que o efeito da tridimensionalidade de imagens e de objetos, ela é dada justamente pela junção das 3 dimensões com luz e sombra, causando um relevo. Por exemplo, os seres humanos são tridimensionais, pois ocupam um espaço. Então, nós, né, pessoas, seres humanos, nós somos tridimensionais. Nós ocupamos um espaço e a gente tem a altura, aí dá para medir a largura, né? E também a profundidade. Então, nós ocupamos um espaço, né? Vamos ver melhor como é isso. Mas como apresentar figuras tridimensionais aos pequenos, né? Como é que a gente vai fazer para apresentar tudo isso para as nossas crianças, né? Então, vamos ver as sugestões que nós temos aqui hoje. Desafios práticos que exijam ação e reflexão é o caminho certo, né? As crianças pequenas, né? Elas têm facilidade, né, de entender melhor no concreto, né? Exemplos práticos e concretos. Então, a gente vai ver que esse é o caminho certo para as crianças aprenderem as propriedades e os nomes das figuras. Vamos ver? Então, nós temos sugestões aqui. Nós podemos utilizar caixas retangulares, embalagens cilíndricas, objetos tridimensionais variados, sólidos geométricos, estão presentes desde cedo na vida das crianças, né? Então, as nossas crianças, desde a mais tenra idade, né, elas estão acostumadas, né, a ter contato com esses objetos, né? Então, é a maneira mais prática, né, e mais eficaz da gente apresentar para as crianças, né? Então, vamos ver os outros exemplos. Para que as crianças adquiram esses conhecimentos, é preciso apostar em um trabalho intencional, né? Então, a gente tem que
planejar, ter um trabalho com intencionalidade, né? A gente tem que saber qual é a intenção daquele trabalho que eu planejei e vou desenvolver naquele dia, né? Baseado em desafios práticos que levem a turma a agir, observando, construindo e descrevendo, né? Porque a gente sabe muito bem, né, que as crianças pequenas, assim como a gente também, se ficar só falando com exemplos que não fazem parte da nossa vivência, que a gente não tem conhecimento, contato, convívio com isso, fica muito vago, né? Então aí fica difícil de entender realmente aquele conteúdo. Então, é importante, né, ter um trabalho intencional baseado em desafios práticos que levem a turma a agir, observando, construindo, descrevendo e a refletir, antecipando e interpretando sobre figuras e formas tridimensionais, né? Então isso é muito importante, nós temos que ter esse foco, né? Um trabalho com intencionalidade. Por exemplo, quando eu apresento, né, uma figura geométrica, por exemplo, o retângulo, né? Que a gente trabalha muito na educação infantil, formas geométricas. Se eu apresento o retângulo, as crianças rapidinho identificam, o retângulo, ele tem dois lados maiores, dois lados menores. Mas observando só assim a imagem, a criança não consegue ter uma noção, né? Isso é um retângulo. Mas quando eu apresento para ela uma caixa, vou pegar essa caixa que eu tenho aqui, uma caixa retangular, tá vendo? Então, com a observação, o manuseio, o contato com a caixa, né, pegar no concreto, a criança vai perceber, olha aqui, que a caixa, né, ela tem uma altura, ela tem uma largura, né, e ela tem uma profundidade, daqui até aqui o fundo, né, ela tem também uma medida. Então, olhando assim, no concreto, né, a criança consegue entender melhor, né, o que nós estamos falando de figura tridimensional, né? Então, nós percebemos, olha, a noção de altura, largura, né? E a profundidade, daqui para trás, daqui para o fundo, quanto é que é a medida e que existe esse espaço, né? Então, é muito interessante apresentar coisas, objetos, né, que são do uso cotidiano, rotineiro, uma coisa comum no dia a dia, que aí elas vão entender melhor. Por exemplo, quando eu falo um quadrado, né? Quadrado, a criança rapidinho já sabe que o quadrado é aquela figura geométrica que tem 4 lados iguais, né? Mas quando eu vou falar num cubo, né? Então eu posso apresentar um dado, né? Que aí ela vai ver que o dado também, né? Ele tem altura, largura, profundidade, né? Vai perceber as 3 dimensões. Eu posso apresentar também o cubo mágico, né? As crianças gostam muito do cubo mágico. Eu não tenho ele aqui agora em casa, mas eu vou te apresentar aqui uma caixa quadrada, olha. Então, uma caixa quadrada que tem os 4 lados iguais, né? Então, você consegue mostrar para a criança, para que ela identifique, olha, que a caixa tem uma altura, que ela tem a largura, que ela tem a profundidade, né? Então, a gente consegue, se você tiver um dado, é muito interessante você mostrar o dado, né? Ou então o cubo mágico, para ela ter essa noção das 3 dimensões, né? Por exemplo, o círculo, né? O círculo, quando eu apresento assim, a criança rapidinho já fala círculo, né? Que ela sabe que o círculo é redondo. Mas aí, para a gente apresentar, para ela ter uma noção da tridimensionalidade, então quando eu apresento a bola, aí a criança tocando, ela vai entender, né? Que uma esfera, né? Uma esfera, ela é redonda também, mas ela tem outras dimensões que o círculo não tem, né? Então, é muito interessante você trabalhar com objetos de uso rotineiro para ela entender o que é que nós estamos falando das 3 dimensões, né? Muito bem, por exemplo, se eu for falar para a criança, olha, eu vou apresentar uma figura, eu falo assim, olha, isso é um cilindro, tá vendo?
Então, o cilindro, ele tem dois lados maiores e duas partes, né, que são arredondadas. A criança não vai ter uma noção exata da tridimensionalidade do cilindro, não é verdade? Mas, quando eu apresento para ela manusear, para ela tocar uma latinha de refrigerante, que é um cilindro, né? Então, ela vai ter uma noção exata das 3 dimensões do cilindro, né? Então, olha aqui, ela vai perceber que ele é arredondado, que ele é comprido, que ele tem as pontas, né, arredondadas também. Ela vai perceber as 3 dimensões, né? Profundidade, altura e a largura. Então, é muito interessante nós usarmos esses objetos práticos, né, do dia a dia, do uso rotineiro, né, com as crianças, tá bom? E também vou propor agora o trabalho com gráficos. Pode iniciar pela construção de representação utilizando materiais manipuláveis, como tampinhas de garrafa PET, né? Que é uma coisa que nós usamos muito na educação infantil, né? É um material muito acessível que a gente tem. Os materiais reaproveitáveis, os materiais recicláveis são muito interessantes para a gente utilizar para a construção dos gráficos, né? Então, esses materiais manipuláveis, como tampinhas de garrafa PET, caixinhas de fósforo, caixas e blocos lógicos, peças de encaixe, etc., né? As crianças amam, né, as peças de encaixe, né? E agora, nós vamos lembrar que o processo de construção de gráficos pode fazer parte da rotina semanal das crianças em diferentes situações, né? Então, assim, é um conteúdo que, se nós nos acostumarmos a trabalhar pelo menos uma vez na semana, né, como uma coisa costumeira, uma atividade que toda semana já está na rotina, né, trabalhando diferentes situações, vai ser, assim, muito enriquecedor e de muita aprendizagem para as crianças, né? Por exemplo, olha, eu vou dar um exemplo para vocês. Sugerir à turma que construa uma torre mais alta possível com uma quantidade determinada de caixas de diferentes formatos ou material que tiver disponível, como sugerimos anteriormente. Então, pode ser uma torre alta feita de caixinha de fósforo, pode ser uma torre bem alta feita empilhando, né, tampinhas de garrafa PET, né? Então, você pode propor isso para a criança e vai ser muito enriquecedor para ela entender o que a gente está falando. Explique que para a torre não cair, eles precisam levar em conta a forma com que os objetos têm que ser usados. Então, olha, tá vendo? Eles vão ter que construir uma torre, empilhando, né, esses objetos que você vai separar para eles. Eles vão ter que tentar fazer a torre o mais alto possível, né? E eles vão ter que pensar. Você vai estar lançando um desafio que eles vão ter que pensar qual a melhor maneira de empilhar, de colocar um em cima do outro para não cair, né? Levando em consideração a forma como nós devemos empilhar, né? Então, isso é muito interessante. São desafios, né, que as crianças gostam muito e é muito enriquecedor. Desafie as crianças com questionamentos como posicionar um cilindro para fazer que a pilha continue a subir, né? Então, por exemplo, olha, se você for disponibilizar para ela latinhas, né? Latinhas para ela fazer essa torre. Então, ela vai ter que levar em consideração, olha, que se ela tentar empilhar com a latinha deitada, será que ela vai conseguir, né? Porque ela é arredondada. Será que ela vai conseguir fazer a latinha parar e aceitar várias latinhas aqui em cima sem cair? Ou será que a latinha de formato cilíndrico, ela vai ter que ser feita uma torre em pé, né? Porque aí vai encaixando aqui e tem mais chance da torre ficar mais alta, né? Então, são tudo, assim, possibilidades, né, de exploração. São situações que você vai estar desafiando a criança, lançando, né, situações, problemas, para ela pensar no concreto, né,
e descobrir como fazer essa torre ficar mais alta, né? Levando em consideração o formato dos objetos que ela vai tentar empilhar. Qual o melhor jeito para manter esse equilíbrio, né? Então ela vai, conforme o objeto que você entregar para ela, né? Ela vai observar isso. Por exemplo, se eu der para ela caixinhas de fósforo, né? Então ela vai ter que observar, olha, se eu tentar empilhar a caixinha assim, né? Será que vai parar muitas caixinhas em pé se a caixinha estiver assim? Ou será que se eu colocar a caixinha deitada, né? Vai ter mais probabilidade, né? Dela ficar mais alta e não cair, né? Então são tudo hipóteses que a criança vai ter que pensar. São desafios, situações, problemas que ela vai descobrir no concreto, né? De repente ela vai chegar à conclusão de que se ela tentar empilhar assim, em pezinha, não vai conseguir fazer ficar muito alta. E que se ela colocar todas as caixinhas, né, deitadas, tá vendo? Uma em cima da outra, vai ter um suporte melhor para essa torre ficar mais alta, né? Então isso tudo é muito interessante porque ela vai estar pegando, manuseando, manipulando no concreto e chegando às conclusões dela, né? Muito bem. E aí depois nós temos que fazer sempre a socialização, né? Após as hipóteses de montagem, leve todos a refletir. Quais são as embalagens que dão melhor sustentação? Será que as embalagens em formato cilíndrico? Será que as caixinhas de fósforo? Será que as tampinhas de garrafa PET, né? Dependendo os objetos, os materiais que você disponibilizou para ela, disponibilize sempre, né, umas duas opções para que ela consiga perceber isso, né? Como devem ser empilhadas? Será que esse formato, né, que eu vou fazer a torre de pé ou deitadas? Como será que é melhor, né? Por quê? Por que será? Então ela vai chegar a essas conclusões manuseando, manipulando, né, esses materiais e tentando fazer a torre mais alta que ela conseguir. Podem ter certeza que vai ser uma atividade com muita ludicidade, prazerosa, né? E ela vai aprender no concreto e não vai esquecer nunca mais, né? Muito bem. E agora um lembrete importante, né? Porque eu sei que muitas crianças vão estar desenvolvendo essas atividades em casa com a família, né? As minhas colegas, professoras já sabem disso, mas eu vou reforçar porque os familiares, né, os adultos que mediam em casa precisam saber que isso é um lembrete importante. Enquanto as crianças manipulam, elas constroem e representam objetos tridimensionais. As crianças descobrem formas, percebem dimensões, observam semelhanças e diferenças entre os objetos e desenvolvem noções e perspectivas. Então é muito importante, né, nós trabalharmos e desenvolvermos esse tipo de atividade com elas, tá? Nós precisamos proporcionar essas experiências com elas. Muito bem. E agora vamos construindo o gráfico tridimensional. Então vamos fazer agora o gráfico tridimensional. Retome o gráfico de aniversariantes trabalhado. Então você vai precisar daquele gráfico que nós fizemos semana passada, né? Dos aniversariantes da sua família ou dos aniversariantes da turma, né? Então nós vamos retomar aquele gráfico, porque aquele lá nós fizemos com barras, né? Nós fizemos um gráfico de barras. E a gente vai fazer ele hoje ficar um gráfico tridimensional. Então, proponha construírem o mesmo gráfico, mas utilizando caixas de fósforo para a representação do mesmo gráfico de barras de forma tridimensional, tá bom? Então, pega aí o gráfico dos aniversariantes, retome ele, relembre com a criança, né? Porque aquele lá foi feito um gráfico de barras e nós vamos agora fazer o mesmo gráfico virar um gráfico tridimensional. Lembrando que os gráficos são importantes recursos para auxiliar as crianças a construírem a noção de número de forma contextualizada, além de funcionarem como disparador de situações problema, né?
Então é muito importante esse trabalho com os gráficos, tá bom? Agora eu vou mostrar para vocês como é que ficou o meu gráfico dos aniversariantes aqui da minha família, né? Vou mostrar para relembrar o gráfico de barras e depois eu vou fazer o meu tridimensional com caixinhas de fósforo. Vamos lá? Olha, relembrando, esse é o gráfico de aniversariantes da minha família, né? Ó, em fevereiro nós temos uma barra que é a Lua. Em setembro, uma barrinha, que é o Sérgio, dia 9/9. Em outubro, 2 pessoas, né? Então, 2 barrinhas, Sandra e Luana. Em novembro, uma barrinha, que é o Tiago. Muito bem, agora vamos ver como é que vai ficar esse gráfico tridimensional com as caixinhas de fósforo. Vamos lá? Então, o gráfico com as caixinhas de fósforo ficou assim, olha, tá vendo? Então, dá pra gente perceber bem que aqui no mês de outubro, ele ficou bem mais alto, né? A altura, a dimensão é bem maior, assim como a profundidade. Por quê? A largura é igual em todos, né? A caixinha de fósforo é a mesma. Mas, em outubro, nós temos 2 pessoas, né? Então, ele ficou mais alto, vocês estão vendo? Então, dá uma noção exata das 3 dimensões, né? Da tridimensionalidade. Muito legal, né? Fica muito interessante, né? A gente faz o mesmo gráfico, só que com as caixinhas de fósforo, no concreto ele ficou tridimensional. Que legal, né? Muito bem, e agora nós vamos para o nosso livro didático do material SESI, página 21. Então, o adulto mediador ajuda a abrir na página 21 e vamos fazer essa atividade. Vamos lá? Essa é a atividade da página 21. É um gráfico dos brinquedos preferidos, né? Então, você vai, olha, escolhe uma cor para cada barra e pinte as quantidades representadas no gráfico. Então, nós vamos pegar, olha, do gráfico dos brinquedos preferidos, nós temos lá a primeira palavra, bola. Então, você vai escolher uma cor, você vai fazer a leitura apontada com a criança, aí vocês vão pedir para a criança contar quantas letras tem a palavra bola e ela vai pintar uma barrinha para cada letra da palavra, tá bom? A mesma coisa na segunda palavra, boneca. Vocês farão a leitura apontada, a criança escolherá uma cor e vai pintar uma barrinha para cada letra da palavra boneca. E a mesma coisa com peteca e ioiô, tá bom? Então, façam aí, pintem o gráfico dos brinquedos preferidos, contando a quantidade de letras de cada palavra. E agora, eu vou propor para vocês, né, que a gente vai pegar esse mesmo gráfico dos brinquedos preferidos, né, que a gente já pintou uma barrinha para cada letra de cada palavra. Agora nós vamos fazer esse gráfico, né, de forma tridimensional, utilizando caixinhas de fósforo. Vamos ver como é que fica? Então, olha só. Nós vamos para o gráfico tridimensional da quantidade de letras de cada brinquedo, tá bom? Então, nós vamos fazer agora aquele gráfico do livro didático, vai virar um gráfico tridimensional. Muito bem, vamos ver como é que vai ficar isso? E assim, olha, está pronto o meu gráfico tridimensional dos brinquedos preferidos, com a representação das quantidades de letras das palavras, né? Então, olha, dá para ter uma noção exata da altura, né? Pela quantidade de letras, variou bem. Já a largura e a profundidade é a mesma, né? Porque são caixas de fósforos do mesmo tamanho. E dá pra gente perceber bem as 3 dimensões. Muito legal, né? Então, faça o seu aí, tá bom? Muito interessante, né, crianças? E assim estamos terminando a nossa videoaula de hoje. E eu quero lembrar a vocês, inscrevam-se no nosso canal, curte o joinha quando você assiste a videoaula, para mim saber que você assistiu. Ativa o sininho, que assim sempre que entrar videoaula nova no canal, você já recebe o aviso e já pode fazer a nova experiência com a professora Sandra logo cedo, tá bom? Um beijo, meus amores. Boa aula para vocês e até amanhã. Tchau!